noite, bem-vindos a mais um episódio de Emoções em Podcast. Vamos aqui, hoje o tema é inteligência emocional. Vou aqui ver se chega o meu convidado. Vamos lá ver. O Paulo Moreira é o meu convidado especialíssimo para falar sobre o tema da inteligência emocional. Vamos lá ver se entretanto ele chega. Temos aqui gente nova. Olá, Ágata. Olá, Ana Mafalda Azevedo. Olá, Celeste. Vamos lá ver. Olá, Filipa. Tudo ok? Tudo ok. Está tudo ok. Vamos aqui ver então se eu vou chamar aqui o Paulo. Olha, Paulo, tenta lá tu entrar em vídeo comigo, que eu já enviei o convite, não sei se tu já viste ou não. Não pode aderir, está-me aqui a dizer que não podes aderir, vê lá. Vê lá se consegues. Está tudo ok? Eu é que ainda não vejo o Paulo. Olá! Olá! Então, tudo bem, Paulo? Tudo? Há quanto tempo? Deixa-me só aqui. É Ai, verdade, ai, ai. nós estivemos no mesmo evento, mas tu estiveste num dia, eu estive nos outros dois e entretanto não nos cruzámos, tudo bem? Foi agora no Congresso de Felicidade, não foi? Também vi que Foi, estiveste o lá. Congresso Nacional da Felicidade, soube que tu estiveste lá na sexta-feira, eu tive sábado e domingo, não nos cruzámos, pronto. Estiveste lá os 2 dias. Pois, eu fui mesmo. Fui o último, ou seja, fui das 10h30 às 11 da noite na sexta-feira. Por isso, só fui mesmo esse pedacinho. Não Eu consegui. soube, eu soube, mas tu achas que eu não tenho alguma série de pessoas a dizer, eu tive com o Paulo, e disse, pá, na sexta-feira ainda estava doente e Estavas doente? entretanto, tá, pá, estive doente na semana passada com uma gripe daquelas, mesmo valente. E entretanto, pronto, ainda, na sexta-feira ainda fiquei a recuperar e depois só fui ao congresso no sábado e no domingo. E entretanto, pronto, é assim, estamos aqui na conversa, não é? Mas entretanto já as pessoas entraram aqui neste episódio de Emoções em Podcast. Tenho aqui o prazer de ter um grande especialista, um especialista da área da inteligência emocional no nosso país, que é o meu querido amigo Paulo Moreira. Obrigado, Sempre minha disse que querida. nós nunca nos vimos como concorrentes, vimos-nos sempre como parceiros. É E quero agradecer-te muitíssimo de estares aqui é um hoje prazer. comigo. E então, para quem não conhece o Paulo Moreira passa a apresentar, assim, é um breve resumo, porque como o podcast está pensado para 30 minutos, não dá para dizer todo o currículo do Paulo, mas o Paulo Moreira é especialista em inteligência emocional, possui especializações nas 3 maiores correntes mundiais da inteligência emocional, é autor do best-seller Inteligência Emocional, uma abordagem prática e do livro Gerir Emoções, um guia prático, é também fundador da marca Treino Inteligência Emocional e CEO da empresa EQ Training Limitada, é professor e formador convidado em várias universidades portuguesas, é coordenador científico da especialização avançada em inteligência emocional em alta performance no Instituto CRIAP e é apresentador do podcast Inteligência Emocional, o podcast, sendo um dos podcasts mais vistos da Apple Podcasts na categoria das ciências sociais e ciências. Por isso, vocês estão a ver o nível de convidado que eu tenho aqui hoje. Tu já Por isso, estiveste no podcast. Já estiveste no podcast. e também já fui convidada também no teu podcast, já há um tempo, foi sim, senhora. Quero então Verdade. agradecer-te muitíssimo teres aceito o meu convite a estares É aqui um hoje. prazer. E então tenho aqui algumas questões para te fazer, para ajudar toda esta minha gente que quer evoluir nesta área da saúde mental, do bem-estar, com a ajuda da inteligência emocional. Então, como primeira questão, iria-te fazer já qual é que é a tua definição do conceito de inteligência emocional? A tua! Pois é isso, a minha, porque há tantas definições.
eu cada vez olho mais para a inteligência emocional como uma habilidade. Antes olhava mais como um conjunto de competências e a habilidade é como se fosse uma forma de cognição, ou seja, utilizar as emoções, ver as emoções. Então, uma definição, seguindo uma das linhas, um dos modelos principais, é a capacidade de nós percepcionarmos as emoções em nós e nas outras pessoas, a Uhum, capacidade de entender como é que essas emoções impactam o nosso raciocínio, o nosso comportamento, entender as causas e consequências dessas emoções e uhum, saber geri-las a nosso favor, bem como influenciar as emoções das outras pessoas. Essa é uma coisa, são 4 facetas, que é uhum. o percepcionar, como tu conheces também, o percepcionar, o utilizar, o entender e o gerir. Este conjunto, este cluster de habilidades que para mim faz mais sentido hoje quando se Exatamente. falar de inteligência emocional. Exatamente. Muito obrigada. Acho que foi bastante clara a tua resposta. E de todas essas competências que tu mencionaste na tua definição de inteligência emocional, que corrobora com certeza várias definições que já existem por aí, é óbvio, não é? Qual é que tu destacas como sendo aquela que é a mais importante? Há alguma que tu consigas dizer, sem esta não se consegue fazer mesmo nada, esta é mesmo a mais importante, a não ter mais nenhuma, esta era aquela que sim senhora, que temos que desenvolver e que nos preocupar mais em desenvolver. Olha, eu fui mudando um pouco também a minha visão sobre isto. Eu sei que eu conheço a tua visão e a minha resposta é partilhar a tua visão. Tu trabalhas com gestão de emoções e muito bem, mas eu Uhum. sempre ouvi dizer, só sempre também mudaste a tua linha de raciocínio, que a autoconsciência, não é? É aqui a pedra pilar, porque é a base, pelo menos é o ponto de partida. Sem isso eu não consigo controlar, gerir, entender aquilo que não reconheço, é mesmo a base. Mas para mim, aliada a essa, eu considero que é o entender as emoções. Entender o conceito de granularidade emocional, que algumas pessoas ouve-se pouco ainda falar, granularidade emocional, que é capacidade de eu distinguir entre várias emoções, ou seja, as nuances, todo tipo de Uhum. frustração, raiva, stress. Então, por cada emoção dá-nos uma informação diferente, leva-nos a uma tendência comportamental diferente, e para mim, cada vez é mais importante entender as nuances dentro destas emoções. Não colocar apenas em blocos, estou feliz, estou triste, Certo. estou irritado. Para mim, isso é mais importante. Agora, a primeira seria sempre o percepcionar, neste caso, a A autoconsciência. autoconsciência. Sim, sim. Aliás, no meu triângulo é a primeira que eu falo. Sem autoconsciência a gente não consegue fazer gestão É nenhuma, isso, é isso. não é? Mas lá está, o mais, aquilo que vende mais, tu dizes assim, vamos trabalhar a autoconsciência. A pessoa fica assim, ah, O não mais é? sexy é gerir emoções. E por acaso são coisa, não é? Controlar as emoções, ou gerir, E ou... daí, e daí às vezes nós utilizamos esses termos, mas sem autoconsciência, sem autoconhecimento nas áreas todas, desde a emocional à cognitiva à comportamental, não chegamos a lado nenhum. Primeiro de tudo, a expansão de consciência, É, completamente. até, e tu podes fazer com paralelismo, por exemplo, tu tens a chamada cegueira de cores, por exemplo, estima-se que cerca de 8% das pessoas do sexo masculino tenham o color blindness, é quase a cegueira de cor, ou seja, que não se Uhum. consegue distinguir muito bem entre cores. Se puseres um palete de cores à frente da pessoa, ele não consegue, digamos, gerir ou escolher a palete porque não consegue percepcionar. Se nós tivermos Sim, uma cegueira emocional, a falta de sim, autoconsciência, sim, sim, eu não sim. vou conseguir entender as emoções e gerir, por isso sim, é o Sem ponto de dúvida, partida. sem dúvida. Muito bem. E diz-me uma coisa, na tua opinião, a pessoa que tem um maior nível ou um maior índice de inteligência emocional é necessariamente mais feliz? Ou achas que não? Por acaso existem alguns estudos correlacionais, ok, não causais, Uhum. entre a inteligência emocional e a felicidade. Já tenho visto em alunos de medicina, que por acaso no primeiro ano há uma tendência, uma queda, porque é aquela pressão do primeiro ano, Uhum. e já tenho visto noutros contextos que há uma correlação e até houve, estando estas 4 facetas que eu disse, percepcionar, utilizar, entender e gerir, Uhum. havia uma correlação. Agora, não significa propriamente dito que uma coisa leva à outra. Aliás, tu por vezes podes ter, por exemplo, a inteligência emocional são várias facetas, não é uma coisa Uhum. isolada, como sabes. Certo, certo, Uh, claro. Se tu tiveres, por exemplo, uma autoconsciência demasiado, digamos, elevada, vamos supor, e essa autoconsciência pode te inclinar, por exemplo, para levar para episódios mais ruminativos, pode não Uhum. estar relacionado, mas começas a ruminar mais e a analisar cada vez mais, isso pode fazer com que tu não te sintas tão bem porque mergulhas demasiado nas emoções. Ou
existe um conceito que é a necessidade de controle dentro da regulação emocional, que aquelas pessoas têm necessidade de controlar sempre as suas emoções. Eu acho que tenho que estar Sim. sempre a gerir a minha emoção, tenho que estar sempre bem, eu tenho que conseguir gerir esta tristeza, esta ansiedade. Ou seja, que Ah, também cria aquela ansiedade, não é é? isso, é isso. É quase, olha, o propósito. Fala-se muito hoje sobre propósito, eu também tenho o meu propósito, tens o teu propósito, mas também há estudos recentes que falam sobre um pouco a maldição do propósito, que é aquelas pessoas que sentem que não têm propósito, porque todas as outras parecem ter propósito, sentem-se mal por não ter propósito. Então, às vezes, as coisas boas podem levar, digamos, a situações menos positivas. Agora, eu também estou aqui a juntar alguns termos diferentes, porque uma pessoa que tenha uma necessidade de controle grande sobre as suas emoções também não está a ser emocionalmente inteligente sobre as mesmas, porque não quer dizer que tenha que controlar as emoções, tem que ter consciência das mesmas, normalizá-las, aceitá-las, geri-las. Então, a minha resposta devia ser 2 pontos. Há estudos relacionados que mostram que sim, uma coisa costuma levar à outra, mas acho que especificamente não quer dizer que automaticamente maior inteligência emocional possa ser maior felicidade. É a minha visão sobre o tema. Ok, exatamente, porque o índice, às vezes, de tão alto, a pessoa quer realmente controlar tudo e o querer controlar tudo é muito gerador de ansiedade. A pessoa que É quer ter tudo sob controle tem muita dificuldade em lidar com o imprevisto, por exemplo, não é? Acontece alguma coisa que não está a prever e como é isso. aquela pessoa que gosta de saber exatamente o que é esperado, qual é que é o objetivo, já pensa em todos os cenários positivos e negativos de tudo o que pode acontecer. São pessoas que depois acabam por lidar mal com o imprevisto, não é? Porque ainda não É pensaram sobre aquilo. olha, e outras facetas, excesso de empatia, os chamados empatas, não é? Sim. Tão sensíveis à empatia por exemplo, líderes que têm excessos de empatia, considerados na escala mesmo no topo, têm muitas vezes dificuldades em tomar decisões duras, que são necessárias por vezes ao negócio e ao bom funcionamento, que até podem implicar um mau ambiente da equipa, não é? Porque não consegue dizer aquela palavra assertiva que tem que ser dita. Então, e é uma competência, supostamente, que a ausência dessa que traz malefícios, mas também o excesso, por vezes, destas competências. Sim, 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 sim. A pessoa que é demasiado emotiva, demasiado empática, pode ter problemas em ser pragmática e E, decidir por aquilo que é o melhor para a empresa, não é? e não dizer. O ser humano tem, de forma geral, a dificuldade em dizer que não sem sentir culpado, então as pessoas com excesso de empatia têm mais dificuldade ainda em dizer que não Os é? Às outras pessoas. bonzinhos têm sempre mais problemas, não é? O aprender a não ser tão bonzinho para chegar às vezes a ter Sim. mais sucesso é um processo. É um É. processo. E agora falando assim mais de ti, quais é que são as emoções em que tu andas mais regularmente no teu dia a dia? Ai, agora dá uma janela temporal. Não, por exemplo, a última semana, os últimos 7 dias. Ah, Os últimos 7 dias são atípicos. Ahm, eu tenho experiências maravilhosas, desde gratidão, de orgulho, até de êxtase, muito por causa derivado também do meu filho e de alguns projetos que estão a surgir e estão a correr bem e de pedidos que têm vindo a chegar. E também ando aqui nesta diversidade emocional, onde também estou a sentir, na última semana, então, mais stress, mais frustração, eh, e mais preocupação. Andam de mãos dadas aqui com as emoções de valência mais positiva. Aqui um pouco preocupação, porque existem muitos projetos que eu tenho que eu não vou conseguir dar a resposta que eu queria dar. Frustração, porque há, por exemplo, eu faço a minha to-do list, ataque e depois há coisas que se metem no meio e não consigo cumprir, né? Não conseguir atingir o meu objetivo leva a alguma Claro. frustração. E sim, ou seja, mas ando aqui equilibrado com essas emoções positivas, porque também há quem diga, e há estudos que mostram isso, que as coisas que valem a pena na vida têm sempre a sua dose de stress Sim, associada. Então estas sim. emoções fazem E, parte do progresso e de há querer ali atingir algum isso. Isso, sacrifício, não é? E por norma, quando nós estamos a ascender muito numa determinada área, não é? Ainda há pouco tempo falei com o professor Jorge Humberto sobre isso, em sim. relação também à felicidade, quando nós estamos às vezes a ascender demasiado numa área, nomeadamente profissional, às vezes há áreas da nossa vida que a gente não consegue dar a mesma importância, porque o nosso dia não dá para darmos a mesma importância a todas as áreas, e daí de vez em quando, nos dias mais uma coisa, noutros dias outra, e aquela pessoa que às vezes está muito focada só na carreira acaba por deixar de lado outras áreas que também são tão importantes, não é? E É, agora o gerir, é o gerir. E a minha área da família abriu, como sabes, desde que fui pai. sei, Ou seja, temos tempo dedicado a essa área e com todo o gosto, e esse é o meu objetivo. E claro. agora, este último ano, aceitei muito mais projetos que o normal.
Então essa área também abriram duas ao mesmo tempo, que Ui, comeu um pouco aqui a área da saúde, que agora estou a trabalhar nela no último mês melhor, saúde física, então a alimentação, estou agora num plano aqui para ficar aqui com as energias, também para a minha energia permanecer até ao fim do dia sempre máximo, para conseguir também entregar melhor. claro. Então é como tu dizes, comeu essas áreas e depois a pessoa tem que É. equilibrar, compensar e definir aqui prioridades. É o dia a dia de cada um Quando de nós nós. ficamos demasiado a corda num sítio, depois o corpo, ups, já estás a esticar demais. O lençol puxa, destapa os pés, não é? Depois tapamos os pés, ficamos com o pescoço frio. E pronto. Entendo perfeitamente o que estás a dizer. E no meio disto tudo, qual é que é, assim, neste último ano, qual é que foi o maior desafio? Ou se não for no último ano, como há pouco me pediste uma janela temporal, assim, um maior desafio que tu tiveste e que tiveste que ir buscar todas as ferramentas que nós temos, é o que eu digo, mesmo nós que trabalhamos muito esta área de inteligência emocional, gestão de emoções, temos muitas ferramentas, mas temos muitos desafios também e há muitos altos e baixos, não é? Qual é que foi assim um grande desafio que tu tiveste e como é que tu conseguiste enfrentar? Olha, vou dar aqui um exemplo de desafio profissional. Felizmente, ah, sinto que não tenho assim, não tive desafios tão gigantes com muitas pessoas que conheço e que partilham as suas histórias de vida. Então, Uhum, até quase em comparação, quase nem parece desafio, mas posso dizer, se calhar nos últimos tempos, quando veio o Covid, na uhum, altura, março de 2020, eu tinha a agenda toda cheia até ao fim do ano, presencial, eu só trabalhava presencial. Eu era resistente online, eu quero é estar no terreno com as pessoas, não quero estar aqui nas câmaras, nem queria. Ahm, então obrigou-me a estruturar tudo, ou seja, lembro quando comecei a ter os cancelamentos dos agendamentos e tudo parou, eu ali durante 2 semanas fiquei na negação, já, isto vai, e negação, e na sabia. ausência de informação, não, é isso mesmo, que era, olha, vou ficar aqui quietinho umas semanas, curtir aqui um bocadinho e depois logo se vê. Só que foram 2, 3 semanas, os prognósticos eram incertos à mesma, então aí eu acho que tive que, porque tenho uma empresa, não é? Ou seja, tudo o que está associado a isso, então tive que me reinventar ali num mês e meio, ultrapassar as resistências que tinha que estar online, que hoje não tenho, não tenho preferência de online, mas já estou completamente confortável no online e já faço grande parte do que eu faço é online até. E tive que me reinventar para tudo. Então tinha um modelo completamente construído no presencial, tive que mudar para o online. Então tive que trabalhar muito a minha forma de ver as coisas, a minha mentalidade, a forma como eu entregava o conteúdo. Então tive que mudar muito eu enquanto pessoa e enquanto profissional e desmistificar algumas ideias e crenças que eu tinha sobre como é que as coisas funcionavam e sobre o online, nomeadamente. Portanto, acho que foi assim um dos maiores desafios, o maior desafio que tive nos últimos 3 anos, sensivelmente, por isso. É sair da nossa zona de conforto, não é? É um pouco isso, ou seja, eu tento sair sempre, mas acho que todos nós, quando falamos de zonas de conforto, temos a zona de conforto tipo proximal e a zona de Uhum. conforto distal, não é? Ou seja, eu sou uma pessoa que acho que sai muitas vezes, mas das minhas É, proximais, não? Ou seja, daquelas, ok, faço isto novo, mas dentro do mais ou menos é. conhecido pano de fundo. E de repente foi realmente pôr o pé na relva ainda por cortar e vamos E lá é ver um onde é que isto novo, vai. e como é que vai correr e vai correr bem, vai correr mal, não é? Um novo, a expectativa de saber como é que vai correr bem ou se não, não é? Sim, E e agora, as e as resistências do. resistências inerentes sempre ao processo. E agora tenho aqui uma pergunta que é em relação aos dark side da inteligência emocional. E porquê é que eu digo os dark side da inteligência emocional? Já foi há uns bons anos, para aí 2012, 2013, quando eu fui a um congresso internacional na Croácia, que havia lá um trabalho na área também da inteligência emocional, de um autor que falava dos dark side da inteligência emocional. Porque há muita gente que tem esta ideia de as pessoas que têm um índice mais elevado de inteligência emocional são as boazinhas. E não é bem assim, não é? A pessoa pode ter todas as competências da área de inteligência emocional e utilizar todas essas lindas competências para seu próprio proveito e que normalmente depois são os manipuladores, aqueles que geram as intrigas, que põem uns contra os outros, que fazem trabalhos de bastidores. E realmente têm todas as características da pessoa inteligente e emocional, só que não o utilizam para o bem, utilizam-na para o mal. Qual é que é a tua opinião sobre isto e como é que se lida com alguém que é um dark side da inteligência emocional? E É que tu uma, reconheces que é um dark side da inteligência emocional? sim, é uma ótima questão.
E tu tens casos, por exemplo, de psicopatas, sociopatas, ou pessoas Isso, com isso. traços de personalidade borderline que cotam acima nesses testes, porque para já é quase tudo autorrelato e a pessoa pode sempre colocar. E muitos psicopatas têm uma empatia cognitiva elevada, não a afetiva, ou seja, eu consigo percepcionar as coisas na minha mente, mas sentir é que não consigo, nem tenho a compaixão necessária, não tenho a ausência disso. Então, para já, é reconhecer. Acho que o primeiro passo é tu reconheceres, como tu disseste bem, que realmente é um manipulador, uma pessoa manipuladora, e nem sempre é fácil, porque o manipulador, por exemplo, o manipulador faz-te sentir culpado daquilo que tu fazes, daquilo que tu dizes, faz-te sentir que tu és responsável pela felicidade e bem-estar dele. Então, ou seja, te associa a isso, a pessoa sente-se mal é porque tu fizeste sentir mal. É alguém que muitas vezes tem muitos pedidos excessivos, pede muitas coisas, ou seja, não tem barreiras saudáveis definidas contigo, ou seja, não te respeita nesse sentido, mas de forma indireta. Então, por vezes, nós achamos que pode ser alguém mais exigente ou que nós é que não estamos bem a ver a coisa. Então, muitas vezes eu é que me sinto mal com a situação. Não é fácil, muitas vezes. Eles são exímios a fazer isso, em fazer com que a pessoa É, se sinta mal e a pensarmos que nós é que somos os culpados. é isso mesmo. Ou seja, e é por isso é difícil. Reconhecendo realmente, ou seja, não em frente, porque todos nós podemos ter, por vezes, pinta de manipuladores numa coisa ou noutra. Até os nossos filhos ou isso às vezes, mas sem intenção negativa, digamos, de manipulador. Mas Sim, sim, reconhecendo que sim. realmente estamos na presença de um quase manipulador puro, eh, nós temos para já trabalhar em nós. Ou seja, porque muitas vezes, como manipulador, nós sentimos mal com a pessoa, nós sentimos mal com aquilo que fazemos. Temos de trabalhar muito a autocompaixão, gostar de nós, saber quem somos, ok? Ter muito bem a nossa identidade muito bem presente e uma compaixão forte para servir de antídoto a este sentimento de culpa que o manipulador nos faz sentir. Temos Uhum. também de ser assertivos, a tal coisa que estavas a dizer, de conseguir dizer um não, um basta, ou seja, ser assertivo, comunicar de forma assertiva e não de ser passivo, ou por vezes somos passivo-agressivos, não dizemos logo, dizemos depois, e este Certo, sentimento certo, certo. corrói-nos. Então, sermos Saber, assertivos saber dizer um claro não àquilo claro, que não, não sabemos que nos está a fazer mal. e definir barreiras saudáveis, acho que é muito importante. Definir barreiras saudáveis, é assim, como manipulador é saudáveis, é barreiras chamadas rígidas, é levantar o muro e acabou, e Certo. recuamos aquela relação, e acho também para equilibrar, porque por vezes não conseguimos evitar estar na presença dessas pessoas, podem trabalhar connosco, podem ser Sim, sim, familiares que sim. somos Quando são obrigados a colegas de estar. trabalho, É, não dá para não se trabalhar com eles, não é? então é quase como uma exposição, uma situação de stress. É reduzir a exposição àquilo que é necessário e obrigatório, não mais do que isso. E uma coisa que tu falas muito que eu sei é também rodear-nos de pessoas, né, as tais boas energias que tu falas muito, rodear-nos de Sim. pessoas que é quase a nossa pilha, carregar a nossa bateria com outras pessoas, para depois termos a capacidade de encaixe com as outras pessoas. Não há uma solução mágica, logicamente, mas acho que fazemos um bocadinho disto que acabei de escrever, ajuda-nos um pouco a lidar com essas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada. É uma ajuda para todos os que estão a ouvir aqui. Mais esta sugestão, porque nós estamos rodeados, aqueles amigos que são pessoais, não é? Somos nós que escolhemos e temos que ser muito criteriosos em relação às pessoas que nos rodeiam, não é? Agora, as pessoas com quem a gente trabalha, no nosso local de trabalho, há pessoas com quem a gente gosta muito de estar e empatizamos e gostamos das pessoas. Há outras que, se pudéssemos não trabalhar com elas, não trabalhávamos e temos que ter estratégias, não é? Lá está a assertividade, a comunicação não violenta, estabelecer os limites, está excelente, excelente. E agora, 2 ou 3 hábitos diários que tu tenhas, daqueles que consideras que não são dispensáveis para aumentarem a tua saúde mental e o teu bem-estar no teu dia a dia. Olha, eu não sou uma pessoa de hábitos enraizados ao longo do dia. Tenho uma agenda muito volátil e mesmo assim estou a utilizar um argumento de desculpa, mas tenho pilares de trabalho, isso sim. E trabalho, tenho que trabalhá-lo já a semana. Ou seja, eu defino 2 ou 3 vezes, dependendo da situação, tenho que fazer isto na semana. E depois, em cada semana, tento encaixar de quando é que consigo. Então não tenho aquele hábito de acordar, fazer meditação 10 minutos, não faço nada disso. O que é que eu faço? Em termos profissionais faço, quando acordo a primeira coisa que faço e quando sento à frente do computador é traçar o que é que eu vou fazer nesse dia, ou seja, tudo o que é importante. Isso é a parte profissional. A parte pessoal, eu gosto muito do método, eu não vou falar aqui em detalhe, que é o método Arsenal, que fala-se muito sobre a gestão de stress, o método Arsenal. Foi o Erin Thompson que criou, ele era um boina verde dos Estados Unidos da América, teve no exército durante mais de 2 décadas e depois doutorou-se em psicologia, começou a fazer investigação e trabalha muito na área do stress. Então, ele concilia a parte empírica de vida, de experiência de vida em guerra,
momentos mesmo de alto stress, e a Sim. sua investigação científica. E ele tratou aqui alguns pilares, que é o arsenal. Eu tento cumprir um pouco isso. O arsenal é, por exemplo, o primeiro é a autoconsciência. Isso quer dizer o quê? Eu faço muita reflexão no fim do dia de como é que foi o meu dia, o que é que eu fiz, o que é que eu gostaria de ter feito diferente, ser o sentimento de culpa, mas sentimento de Sim, aprendizagem, sim. conhecer melhor. Reflito muito Uhum. sobre o dia, isso faço sempre no fim do dia. Depois já o rest do arsenal, o rest é o descanso. Aí é que já estou a esbardalhar mais, porque o meu filho às vezes deixa-me fazer mais rest do que não, porque em média durmo 6 horas, 5 e meia, Há pronto, às vezes 6 e determinadas meia. coisas que não temos controle, não é? É isso, e mesmo nesses fatores é trabalhar aquilo que nós conseguimos ou que agora conseguimos mais. Depois nós temos ali a parte da alimentação, é o que eu estou a dizer que agora estou a traçar e comecei há 2 semanas, porque andava ali a descarrilar um pouco. Então quando descarrilo muito, faço a tal reflexão e depois tento iniciar um trajeto diferente, é o exercício físico, ou seja, isto não é rocket science. Uhum. E há um conceito também que é a aprendizagem ao longo da vida, lifelong learning. E é uma coisa Uhum. que para mim me dá o conhecimento e o prazer, ou seja, eu tento sempre aprender alguma coisa nova, o meu cérebro fica sempre exercitado, tenho que sempre ocupar-me, e é uma coisa que me desafia. Por exemplo, o ano passado, algumas pessoas sabem, eu desafiei-me a aprender stand-up comedy, tirei uma formação, e outras pessoas já Eu tiraram que lembro-me de ter visto essas fotos, sim. sim, e depois até De entreguei isso. final. Agora, este ano foi o doutoramento que entrei, agora vai-me ocupar aqui 3 anos, mas já cada ano eu tento sempre aprender uma coisa nova, um instrumento, qualquer coisa, Certo. para manter-me ativo. E isso dá-me muito prazer, ou seja, induz muitas emoções positivas, é um aliado. Ahm, então, digamos, eu tento sempre cumprir estes pilares. Eu faço muita reflexão no fim do dia e depois, com Uhum. isso, faço coisas como faço exercício físico 3 vezes por Certo. semana, Ok. faço períodos de mindfulness enquanto ando, ou Uhum. seja, quando estou no carro, etc. Mas são chamados formais. Formais que é no Certo. momento que eu estou a ter e não informal de vou tirar 10 minutos e faço. Certo. Esses hábitos eu não tenho. Certo. Ok. Ok. Então, resumindo, para as pessoas, os hábitos de professora, a resumir a matéria dada, não é? Autoconsciência, final do dia, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que eu poderia fazer de forma diferente, Sim, sem culpabilização, mas o que é que eu posso fazer de forma diferente para ainda correr melhor? Descansar, não é? Ali um momento do relax, alimentação, exercício físico 3 vezes por semana, aprendizagem ao longo da vida, quer seja na nossa área científica, quer seja uma coisa que não tem nada a ver, não é? Porque é o sim. aprender, é estar a estimular outras áreas do nosso cérebro e aprender coisas completamente novas, não é? Que também nos despertam ainda mais a nossa criatividade, não é? Isso é o essencial. Eu, por acaso, só leio não ficção, ou seja, só leio livros técnicos. Mas, por exemplo, eu vejo séries ou vejo comentários e depois intercalo com séries de ficção científica. Adoro ficção científica, mas em termos de séries, mais passivo. Mas já a aprendizagem que eu faço anualmente tento também ser fora da minha área, que é como tu dizes, para estimular aqui diferentes partes do cérebro e pomos mais aqui despertos. E para mim são as maiores, principalmente o primeiro, a reflexão que eu faço sempre no fim do dia e porque é que eu fiz desta forma, o que é que isto diz sobre mim, porque quando nós Uhum. tentamos perceber o que é que reagimos, como reagimos, vamos entendendo padrões, se calhar não estávamos a entender tão bem. Então para mim isso é o melhor, é tal autoconsciência que tu falaste. Pronto. Sem dúvida, sem dúvida. É o essencial. Sem essa parte, sem esse pilar, a gente não consegue trabalhar em mais nada. Eu falo no meu livro, falo dos três: da consciência, gestão de emoções e liderança pessoal. Não é? Sim, Consciência, primeiro de tudo, sim. nós conhecermos, porque se não houver esse primeiro, não se faz mais nada. Depois, técnicas de gestão de emoções e depois liderança pessoal. Não chega só a conhecê-las, temos que pôr em prática. E se não se coloca em prática, não há nada a fazer. Muito bom, muito bom. Por isso, agora quer saber novos projetos, Paulo, como é que as pessoas te podem seguir, onde é que as pessoas te podem encontrar? Conta tudo, porque há aqui pessoas que vão querer saber mais sobre o que é que tu andas a fazer. Olha, novos projetos imensos. Pronto, primeiro, aqui no Instagram, paulo.jmoreira, está lá na minha bio, né, na página principal, está lá um link com tudo, dos jogos que tenho, livros, site, e-books gratuitos, cursos pagos, pronto, há gratuito e pago, podcast. Uh, Novidades, o podcast vai entrar para a segunda edição e mudou o formato. Lembras-te quando nós fizemos pelo StreamYard, ou seja, tipo Sim, Zoom sim, online. contigo em StreamYard, sim. Sim, agora estou a gravar mesmo em estúdio para melhorar aqui um pouco a qualidade disso, ou seja, não é um novo projeto, mas é uma melhoria de um projeto existente. Achava Certo. essa necessidade. Tenho a tal coordenação do curso que tu falaste, que vai abrir agora em outubro, que é a Inteligência Emocional em Alta Performance. Esse é um novo projeto, é com o CRIAP, o Instituto CRIAP, esse é um novo projeto.
Tem também um projeto que vai arrancar, que não posso ainda falar sobre o que é, em parceria com outra pessoa, que vai arrancar para o ano. Tem um evento de inteligência emocional que Em vai ser dia fevereiro, 10, não é? 10 de fevereiro, 10 de fevereiro, que o grande objetivo é que seja aqui o evento de referência nessa área e que seja vai ser um evento imersivo, ou seja, as pessoas vão experienciar emoções e também vão Uhum. aprender, com base em evidência científica, o que é que as emoções nos dizem e termos mais inteligência emocional. É esse projeto. E também há projetos na área dos produtos físicos. Então estamos agora a começar a pensar, a criar não só jogos, mas tudo o que seja de aprendizagem de competências sociais e emocionais através de produtos físicos, ok? Pois é uma coisa que também estamos a construir. Uhum. Vai ser giro. Ou seja, para crianças, para professores, para pais, para psicólogos, pronto, vai ser uma coisa gira. E nós estamos a pensar utilizar, aqui abrindo um pouco o véu, coisas que existem atualmente, mas adaptadas às emoções. Sei lá, o peixinho das emoções. Ok, Estás a ver? Coisas assim do género. ok, Então vai giro. ser assim, para as pessoas terem aquela associação direta a recordarem-se, trazer essa nostalgia, mas depois mais direcionada à aprendizagem destas Mais, competências, porque como mais sabes, nem todas tarde, as pessoas não é? porque uns não gostam de ler, outros não gostam de tirar cursos, outros não. Então, para tentar abrir o leque aqui da aprendizagem para todos. Isso, e pronto, e o resto é a formação em empresas, que é o meu core, que é o que também andei de um lado para o outro, pá, e é Sim, acho suficiente, não é? que sim, É acho isso. que já, já disseste várias coisas. Sim, Muito obrigada, Paulo. Foi foi um prazer. maravilhoso. O tempo voa quando nós Vou estamos a mesmo. conversar com alguém que gostamos muito e com quem podemos aprender e partilhar. O tempo voa, foi maravilhoso. Obrigado, minha Este querida. tempo, muito, muito grata pelo teu tempo Eu que agradeço. aqui no meu Gostei podcast. muito. E, entretanto, convido a todos, na próxima segunda-feira já vou ter um novo episódio com o tema que falámos também aqui hoje sobre o propósito. O risco de não ter propósito com os José Olha, Neves. agora já É podes falar verdade. sobre a pressão de não ter Há pouco propósito. eu disse o propósito assim, pô, nem propósito. Esse vai ser o próximo tema na próxima segunda-feira às 20h30. Por isso, não percam. Muito grata, Paulo, mais uma vez. E Prazer foi meu. continuação de um excelente trabalho. Beijinho, obrigado, minha querida. Tchau, Obrigado a tchau. todos. Obrigada.